Queria convidar você a abrir a sua Bíblia também comigo para dois textos, duas porções das Sagradas Escrituras. Duas porções. A primeira, Filipenses 2:5, e a outra, Efésios 5, 1 e 2. Eu vou ler esses dois textos, queria que você me acompanhasse. Primeiro, o texto de Filipenses 2:5, tão famoso, tão conhecido, eu mesmo, vez por outra, estou usando esse texto, em citações ou mesmo em mensagens, porque ele tem uma mensagem realmente muito forte para os nossos corações. Quando Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele vai dizer o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. E aí ele vai discorrer sobre como era o pensamento de Jesus. Tarefa de casa, você continua lendo a partir do verso 6 até o verso 11, 12 ali, tá? Mas eu queria que a gente ficasse com esta expressão do apóstolo Paulo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. E ainda lá em Efésios 5, 1 e 2, o texto que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém? Sede, pois, imitadores de Deus. E eu quero propor para vocês nessa noite esse tema: imitadores de Cristo. Queria orar com você mais uma vez. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Paizinho, tua palavra está lida. E agora a nossa oração é que o Senhor possa aplicar em nossas vidas esta palavra. Pai, eu te peço, por favor, que agora o Senhor possa agir no nosso meio através do teu Santo Espírito, usando, Senhor Deus querido, da tua palavra, para que ela encontre no meu coração e no coração dos meus queridos irmãos, amigos que aqui estão, que estão em casa. Que esta palavra encontre, Senhor, guarida em nós. E a partir disso, cada um de nós, ó Deus, possamos realmente pôr em prática aquilo que o Senhor há de falar com a gente. Por isso, Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esta reflexão que quero compartilhar com os irmãos hoje é fruto de um devocional que nós estamos fazendo em família. Um devocional escrito pelo pastor Domingos, que tem o mesmo título, né? Imitadores de Cristo. E tem sido muito edificante para nós, e durante o ano certamente eu vou pregar algumas mensagens com base naquilo que a gente tem aprendido ali, e tudo que é bom a gente precisa compartilhar. Queria compartilhar então com vocês nesta noite esse tema, imitadores de Cristo. Olhando para, a partir desses duas porções de texto bíblico que li, olhar com vocês para esta realidade. Desafiar cada um de nós a ser diariamente um imitador de Cristo. Amém? Então, quero começar dizendo que, como imitadores de Cristo, nós devemos andar no Espírito. Aí está o segredo. Como é que eu posso ser um imitador de Cristo? A gente precisa andar no Espírito. Não tem jeito. Né? Precisamos andar pela fé. Precisamos andar na verdade, de modo digno da nossa vocação. Vocação para a qual todos nós que um dia entregamos a nossa vida a Cristo fomos chamados. Precisamos andar com sabedoria, mas também com alegria, com retidão, não é? Abençoando aqueles que nos perseguem, abençoando aqueles que estão ao nosso redor, tendo uma visão abençoadora para com a humanidade, tendo a disposição que Cristo tinha, tendo a mesma disposição dele, tendo as mesmas atitudes dele. Nós precisamos, para ser imitadores de Cristo, caminhar na direção do amor e da compaixão. Nenhum de nós será um imitador de Cristo, um reflexo de Cristo aqui na terra, se nós não tivermos em nós esta intencionalidade, não é? De amar e de demonstrar compaixão. E a gente precisa fazer isso como Jesus fazia, percorrendo todos os caminhos que ele, Jesus, percorreu. Andando por onde ele andou, pisando, não é? Nas marcas, nas pegadas que Jesus deixou para nós. Onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja,
precisamos ser esse tipo de pessoa. Pessoas que andam de fato nos passos de Jesus. Precisamos então seguir esses passos de Jesus. E seguir os passos de Jesus é a garantia de que nós agradaremos a Deus e então cumpriremos a sua vontade. E aqui mais uma vez, quero lembrar, esse ano nós estamos trabalhando sobre o tema Conhecendo Deus, fazendo sua vontade. Como nos aprofundar no conhecimento da vontade de Deus, né? Como nós podemos realmente saber o que é que Deus quer de nós. Falei pela manhã, repito, sempre vocês vão me ouvir falar. Nós precisamos primeiro conhecer a Deus. Não tem como a gente saber o que Deus realmente quer da gente se a gente não conhecê-lo. Por isso que Deus nos convida para um relacionamento íntimo de amor com Ele. Então o desafio para todos nós fica aí. Conhecer Deus, para conhecermos a sua vontade. E praticar a vontade de Deus passa por andarmos por onde Jesus andou. Imitarmos a Jesus. Então eu queria dizer a você, ande nos passos de Jesus. Ande nos passos de Jesus. Você já viu na praia, né? Um pai andando? Eu já tive o privilégio de ver isso. E o filhinho vindo atrás, se esforçando para pisar no mesmo lugar que o papai pisara. Gente, é tão lindo aquilo, né? Eu quando vi, eu vibrei. Aquela criança com as perninhas pequenininhas, mas se esforçando para pisar exatamente onde o papai estava pisando. Para mim, andar nos passos de Jesus é aquilo. Nos esforçarmos diariamente para pisar onde o nosso mestre pisou. E nesta reflexão a gente vai olhar muito para como Jesus se comporta, como ele é, como ele age. Não é? Vai olhar muito não, a gente vai olhar só para isso. E aí queria convidar você a me acompanhar, vamos usar alguns textos. Fique com a sua Bíblia aí aberta, me acompanhe, né, para a gente poder entender aí o que é que Deus quer falar conosco. Para sermos imitadores de Cristo, precisamos então andar nesses passos. E o primeiro passo que quero compartilhar com vocês tem a ver com andar em simplicidade. O imitador de Cristo anda em simplicidade. Ser imitador de Cristo exige a simplicidade que ele, Jesus, tinha. A simplicidade que ele, Jesus, possuía. Olha o que Paulo fala lá em 2 Coríntios 11:3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha a preocupação que Paulo tinha. Paulo está dizendo que ele tinha o receio que aquela comunidade de nossos irmãos ali de Corinto, não é, que aqueles nossos irmãos caíssem na cilada de Satanás, da serpente, não é? Da antiga serpente. E acontecesse com eles assim como aconteceu com Eva lá no jardim, de cair na astúcia de Satanás, no engano de Satanás, no engodo de Satanás, se afastando da simplicidade e da pureza que Cristo demonstrou e nos deixou como legado. Então, olhe bem, nós também precisamos ter essa preocupação. Por isso, nós precisamos andar em simplicidade. E se anda em simplicidade, demonstrando sua preocupação em todo o tempo, em fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. Aqui, Paulo escreve à igreja de Corinto, escreve aos coríntios, porque ele estava temendo exatamente isso. Ele estava demonstrando aqui a preocupação que ele tinha de que a igreja acabasse se corrompendo, se afastando dessa simplicidade, dessa pureza, que é característica de todas as pessoas que seguem a Cristo. Um imitador de Cristo, um cristão verdadeiro, autêntico, genuíno, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um moço de Deus, uma moça de Deus, uma pessoa, um ser humano que realmente anda nos passos de Jesus, é alguém simples. É alguém que tem no seu coração pureza. A simplicidade, a pureza que nós devemos ter em Cristo, elas são fundamentais, inclusive para que o nosso testemunho seja real, forte, impactante para aqueles que estão ao nosso redor. Jesus foi exemplo dessa simplicidade, não é? No seu modo de ser, de agir, mesmo sendo Deus. Diz o texto lá
de Filipenses, né? Aquela parte que eu não li aqui com os irmãos. Mesmo sendo Deus, não tomou para si o direito de ser Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, ou seja, assumindo a simplicidade de um ser humano e vivendo a vida de um ser humano. O nosso mestre, o nosso Senhor, Jesus Cristo, ele nos ensinou o caminho e nós precisamos então andar por onde ele andou, fazer aquilo que ele fez, praticar esta mesma simplicidade. Portanto, se quisermos imitá-lo, nós devemos abandonar, olhe lá, abandonar o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa altivez, o ego inflado. Estas coisas, orgulho, arrogância, altivez, ego inflado, não combina com simplicidade. Pastor, como é que eu sei se eu sou simples ou não? Teste, use estas características aqui como um teste, para saber se você é simples ou não. Todos nós, por conta da nossa natureza humana, que é pecadora, todos nós tendemos a desenvolver orgulho, arrogância, altivez, não é? Ter o ego inflado, achar de nós mais do que a gente realmente deve achar. É natural isso por causa do pecado. Então, a gente precisa olhar para isso. Será que eu estou sendo orgulhoso? Será que estou sendo arrogante, altivo, né? Tendo o meu ego inflado? Será que na minha postura, no meu modo de ser, de falar, de olhar, de agir, de opinar, né, de contribuir em todos os ambientes, será que no meu modo de viver eu estou dando vazão a estas coisas? Se estou, eu estou me afastando da simplicidade. E aí então fico alerta para nós, para que a gente abandone essas práticas e voltemos para a simplicidade, porque o nosso mestre, ele foi simples, e um verdadeiro imitador de Cristo precisa ser também alguém simples. Ser um imitador de Cristo exige de nós, ou exige que nós nos despojemos destas coisas que li há pouco. Ser imitador de Cristo requer um estilo de vida simples, desapegado de tudo que não condiz com a simplicidade demonstrada pelo próprio Cristo. Quando você lê os evangelhos, os 4 evangelhos, e você vai estudar a vida de Jesus, você percebe como Jesus era simples. E nós precisamos andar em simplicidade. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus nos reuniu a nós aqui, você que está aí, não é, de algum lugar, acompanhando através das mídias, e Ele nos colocou ao pé da sua palavra, para que Ele dissesse a nós, olha, não combina com um imitador de Cristo outra coisa que não seja simplicidade. Então, eu e você precisamos ser simples. Segundo passo que queria listar com vocês nesta noite, tem a ver com andar em compaixão. Olhe bem, o primeiro tem a ver com ser simples, viver uma vida simples, ter um coração simples, ter um pensamento simples. E quando eu falo de simples, estou, não é, como já fiz menção, ligando à pureza. Não é, simplório, não é nesse sentido. É puro, certo? A simplicidade de Jesus. Mas aqui agora, eu queria que você percebesse que, além de sermos pessoas simples, precisamos ser também pessoas compassivas, pessoas que demonstram compaixão. Olha o que o texto sagrado vai falar a respeito de Jesus, lá em Mateus 9, versos 35 e 36. Diz assim o evangelista Mateus: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando-os nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, ou seja, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Um imitador de Cristo é alguém que tem compaixão. Um imitador de Cristo é alguém compassivo, assim como Jesus. E se queremos andar nos passos de Jesus, nós precisamos carregar conosco em nossos corações, carregar no nosso modo de ser, esta ideia da compaixão. Um verdadeiro imitador de Cristo é alguém compassivo, é alguém que realmente olha para as pessoas ao seu redor, todas as pessoas, sem exceção, com compaixão. E eu e você somos desafiados a olharmos para as pessoas que estão ao nosso redor,
Seja lá no ambiente da nossa casa, da nossa família, seja no ambiente do trabalho, seja no ambiente da escola, né, da faculdade, seja no ambiente da igreja, onde quer que a gente vá. Nós precisamos ter esse olhar de Jesus, esse olhar de compaixão, de misericórdia. Então, enquanto Jesus esteve aqui neste mundo e ensinando, né, dando-nos o exemplo, pisando onde Ele queria que nós pisássemos, enquanto aqui esteve, Jesus, entre o povo, Ele tinha 3 atividades principais. Ele ensinava, pregava o evangelho do reino de Deus e Ele curava enfermidades. Se você vai ler a história de Jesus, você vai encontrar Jesus ou ensinando, ou pregando, não é, as verdades, as boas novas do evangelho do reino, ou então curando as pessoas, tratando as pessoas, seja na alma, seja no espírito, não é, seja no corpo. Jesus estava ministrando sobre a vida das pessoas a cura. Ele agia desta forma porque Jesus, ele tinha essa grande compaixão que a gente leu aqui no texto de Mateus. Irmão, eu e você precisamos olhar para as pessoas com o mesmo olhar. Esse é o desafio. O imitador de Cristo, alguém que anda nos passos de Jesus, é alguém que se preocupa com as pessoas, com as necessidades delas. Pastor, mas eu tenho tantas necessidades. É verdade, nós temos tantas necessidades, tantas lutas, tantas dificuldades que pessoalmente a gente enfrenta, mas à medida que a gente vai cuidando das pessoas, o próprio Deus vai cuidando também da gente. Ele nunca vai nos deixar. Jesus é exemplo disso. Ele tinha tantas lutas, tantas dificuldades, perseguições. Ele tinha um propósito, um plano, né, divino, que incluía a morte de cruz. E Jesus está ciente o tempo todo, mas mesmo sabendo das agruras, das dificuldades que ele teria de enfrentar, Jesus, não passava sem que a compaixão fosse manifesta através da vida dele para aqueles que estavam ao seu redor. Eu queria que você pensasse, será que tem alguém no seu convívio que está precisando que você seja esse compassivo, essa pessoa misericordiosa para estender a mão, mesmo que você esteja passando por algumas lutas e dificuldades? Eu queria que você pensasse sobre isso. Jesus agia dessa forma, ele tinha grande compaixão para com as pessoas. Logo, um cristão, eu e você, que desejamos andar como Jesus andou, nós também precisamos ter isso conosco. Ser um imitador de Cristo implica em compartilharmos desse mesmo sentimento que Jesus tinha. Esta compaixão, ela pode se manifestar tanto em relação às situações físicas, como fome, doença, né, dificuldades financeiras, quanto em questões espirituais, envolvendo aquelas pessoas, principalmente, que ainda estão perdidas, que ainda não conhecem a verdade. Eu queria perguntar a você, você tem sido compassiva, misericordioso com essas pessoas, com as pessoas que estão ao seu redor e que têm essas necessidades, sejam físicas, emocionais ou espirituais? Não podemos simplesmente, irmãos, ignorar o sofrimento alheio. Nós não podemos passar de largo por estas pessoas e alegando, não é, que esses problemas não nos dizem respeito. Não, ele nos diz respeito. Me lembro de um pastor querido, pastor Odilon Vergara, que certo dia eu todo empolgadão falando com ele sobre projetos sociais, não é, que o governo encampa e papapá, e falando sobre essas coisas tal, e recursos que estão à disposição e que podem ser buscados. Me lembro que ele, com um carinho, o jeito dele muito especial, olhou para mim e falou assim: Jean, essa tarefa é nossa, filho. É nós, a igreja, que precisamos fazer isso. Tudo bem que existam esses recursos, mas não fique preso a isso. A igreja é que precisa ter o coração compassivo. Porque a igreja é quem tem o Espírito, né? Eu entendi a palavra dele e abracei aquilo como verdade para a minha vida. E é isso, nós precisamos entender e não podemos dar como desculpa o fato de que a gente não tem recurso, de que a gente não tem os caminhos próprios. Não, nós precisamos ser a resposta de Deus para aqueles que estão angustiados, aflitos, como Jesus foi na vida daqueles que Mateus descreve. Eu e você não podemos passar de largo. Devemos olhar para os perdidos com amor e com compaixão, pois um imitador de Cristo possui uma profunda compaixão.
Não adianta, se eu e você queremos imitar a Cristo, em nós será despertada esta compaixão. Você não vai conseguir passar de largo, pois este imitador, né, de Cristo, com essa profunda compaixão, ele vai manifestar-se no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, tanto pelos que sofrem, né, pelos necessitados, também e principalmente por aqueles que ainda não encontraram a salvação em Jesus Cristo. Interessante que quanto mais os anos passam para mim, mais eu me preocupo com a pregação do Evangelho, com falar de Cristo às outras pessoas. Quanto mais velho eu fico, mais eu tenho o sentimento de urgência em partilhar com as pessoas que estão ao redor a mensagem de Jesus. Falava com um outro pastor outro dia, um colega muito querido, amigo, de caminhada cristã, ele dizia, já é interessante, né? Parece que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais ousado. E ele compartilhava uma história de que ele estava numa viagem, né, para um congresso denominacional, que falava sobre células, e ele teve um problema no carro dele numa cidade vizinha, e precisou procurar um mecânico, e ele estava compartilhando de como ele foi impelido por Deus a pregar o evangelho para aquele mecânico. E ele teve o privilégio de poder ver o mecânico reagir à mensagem do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus, e desejoso de conhecer mais de Cristo. Então, ele compartilhava cheio de alegria, mas ele disse essa frase. Interessante, quanto a gente vai ficando mais velho, mais desejo a gente tem de compartilhar. E eu queria dizer a você, irmão, que o imitador de Cristo, ele tem isso nele, por causa da compaixão. O imitador de Cristo, ele é conhecido por desenvolver compaixão, por ter compaixão, não é? E manifestar esta compaixão e misericórdia. Então esse é o segundo passo, andar em compaixão. O terceiro passo que queria compartilhar com vocês, que é característico de um imitador de Cristo, é que um imitador de Cristo anda pela fé. Um imitador de Cristo anda pela fé. Olha só o que o texto sagrado diz, 2 Coríntios 5:7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Interessante. Um imitador de Cristo é alguém que anda pela fé. Irmãos, é loucura para os homens a pregação do Evangelho. É loucura para os homens, não é? Para a humanidade, o estilo de vida que as Sagradas Escrituras, elas nos ensinam. As pessoas olham, mas que coisa mais estranha como isso? Que história é essa de andar por fé? Sim, irmãos, o imitador de Cristo precisa andar pela fé. O seu modus operandi é andar pela fé. Nesta carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala da importância de caminharmos pela fé e não por aquilo que estamos vendo. Nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser alicerçado na fé, como evidenciado pelo autor aos Hebreus, lá no capítulo 11, verso 6, que vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Um verdadeiro imitador de Cristo anda pela fé. Irmão, eu e você precisamos andar por fé. Amém? Eu e você precisamos andar por fé. Significa que a gente não vai ser organizado, que a gente não vai ter programa, que a gente não vai procurar, se programar para as coisas, se organizar para as coisas, fazer planejamentos? Não, não é isso. Mas eu e você não ficaremos escravos disso, porque nós sabemos que a vida cristã não pode ser vivida desta forma tão cartesiana. Nós não poderemos alcançar o que Deus tem para nós e viver como verdadeiros imitadores de Cristo se nós não andarmos pela fé. E a fé exige de nós muito mais do que às vezes nós estamos dispostos a fazer. Aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e, além de crer que Ele existe, crer que esse Deus maravilhoso quer ter conosco um relacionamento. Olha só, irmãos, a própria concepção da ideia de Deus exige fé. Vamos pensar num cristão orando? Você está lá no seu momento de oração e alguém falar a você: Senhor Deus, tem misericórdia. O cara olha assim para você e vai dizer: está louco.
Não tem ninguém ali. A própria concepção da ideia de Deus, de crer em Deus, exige de mim e de você fé, porque Deus, ele é invisível. Pode ser visto pelos olhos físicos, não pode ser tocado pelo tato. Não, Deus, ele é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em, ou seja, pela fé. Então, um verdadeiro imitador de Cristo precisa andar por fé. Irmãos, o Senhor tem dado a mim e a você a oportunidade de andarmos por fé. O nosso mestre Jesus, o nosso modelo, foi na frente e ele nos deixou as marcas, as pegadas, para que eu e você possamos pisar nestas mesmas pegadas, e ela inclui andar por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta esperar chegar lá no céu para crer que o céu existe. Inclusive, eu quero dizer a você, se você não crê no céu, aqui, agora, já, você nem vai saber que ele existe. Que isso, pastor, que forte. Meu papel é dizer a você a verdade. Como diriam, né, alguns, bater para você a real. Então, perceba, nós precisamos andar por fé. Porque só verá Deus quem crê que Deus existe. Só entrará, não é, nos céus, na morada eterna, né? na casa de Deus, naquela casa que Jesus fez referência no capítulo 14 de João. Na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos um lugar. Só entrará neste lugar e conhecerá este lugar aqueles que creem, hoje, agora, já. Então, ser um imitador de Cristo implica em fé. Nós precisamos andar por fé. Não dá para esperar chegar lá no céu para dizer, é verdade, céu existe. Não existe isso. Então é preciso exercer a fé aqui, irmãos. Nesse tempo, neste mundo, agora, diante dos desafios, das dificuldades que eu e você temos. Qual é o grande gigante que está diante de você? Ele exigirá de você fé. Qual é o mar que está fechado diante de você? Ele exigirá de você fé para que ele se abra. Enfim, você pode aplicar aí a sua vida. Qual é o grande obstáculo que está diante de você? Exige de você fé. E Deus está aqui do teu lado o tempo todo para dizer, vai, que eu vou estar contigo. Vai dar certo, creia em mim. Exerça a fé. As coisas darão certo, porque eu estou com você. Creia em mim. Eu estarei com você. Então nós precisamos desenvolver esta fé diariamente, diante de todas as circunstâncias e situações. Porque só exercendo a fé é que de fato vamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Vamos crescer no relacionamento com o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E produzir então, irmãos, obediência à sua palavra e aos seus princípios durante a nossa jornada aqui na terra. Quem não tem fé, não obedece mandamentos. Quem não tem fé, não obedece os princípios. Porque ele fica pensando, mas será que é isso mesmo? Só obedece os mandamentos do Senhor e os princípios do Senhor aqueles que têm fé. E o chamado de Deus para a tua vida é para que você tenha fé. Um imitador de Cristo deve viver pela fé e caminhar por ela, sem se basear naquilo que os olhos veem. É por isso que os heróis da Bíblia, eles são exemplo para nós. No livro de Hebreus, capítulo 11, você começa a ler sobre a fé. Não é? Verso 1, lê o verso 6 que citei. Você continua lendo, vai entrando para o final, né, do capítulo e vai vendo sobre os heróis da fé. E nessa lista de heróis da fé, temos vários ali. O nosso pai na fé é Abraão. O que Abraão fez? Deus falou assim, olha, eu quero que você sacrifique o seu filho como oferta a mim. Quero saber realmente se você confia em mim, se acredita em mim. E o texto sagrado diz que Abraão preparou tudo, estava em obediência ao Senhor e pronto
para fazer. O autor aos Hebreus, inclusive, vai dizer que Abraão cria que Deus poderia fazer o quê com o menino? Ressuscitá-lo. Irmãos, se não for pela fé, você que é pai, Deus chega para você e fala assim, quero que você sacrifique o seu filho. E aí? O autor aos Hebreus, ele diz assim, olha, Abraão tinha certeza que Deus iria ressuscitar o garoto. Porque o garoto era a promessa de Deus, fruto da promessa que Deus fez. Deus disse a ele, ó, vou te dar um filho. Tem a idade, né? Já velhinho. E aí ele falou, então acho que ele está pensando em ressuscitar o garoto. Vou obedecer. Não, se isso não é fé, aí você pode listar ali, né? Percorrer todos aqueles heróis que estão listados. Os nossos irmãos do primeiro século que morreram nas arenas. Não é isso? Que foram assassinados. Você sabe, dos 12 apóstolos, 11 foram assassinados. Apenas um morreu de velhinho, João. Mas ainda assim, não é? Preso lá na ilha de Patmos. Esses homens viveram pela fé. Os pais da fé viveram assim. Tem história de gente no Brasil que por causa do evangelho morreu. Foi perseguido. É fé. E nós precisamos demonstrar fé. O quarto e último passo que queria compartilhar com vocês sobre a característica daqueles que são imitadores de Cristo tem a ver, meus queridos irmãos, com andar aproveitando as oportunidades. Um verdadeiro imitador de Cristo anda aproveitando as oportunidades. Olha o que diz o texto de Colossenses 4:5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitando as oportunidades. Olha só o que Paulo diz. Aproveitando as oportunidades. Tanto em sua carta aqui, não é, aos Colossenses, quanto na sua carta aos Efésios, isso você pode ler, vai encontrar isso lá no capítulo 5, verso 16, Paulo fala da importância de aproveitarmos bem as oportunidades que nós temos. Muitas pessoas reclamam da falta de oportunidades. Talvez você que esteja aqui me ouvindo seja uma dessas pessoas. Mas na verdade, irmãos, o que falta não é ou não são as oportunidades. O que falta é a preparação, o que falta é a iniciativa, o que falta é a coragem, o que falta é a abertura em nós mesmos para aproveitarmos as oportunidades que surgem de testemunharmos de Cristo, do Evangelho de Jesus e das verdades de Deus que estão aí sempre à disposição. Aproveitar bem as oportunidades significa aproveitar as portas que o próprio Deus vai abrindo para nós e diante de nós, em todos os aspectos. Todos os dias nós temos oportunidades. Oportunidades de darmos testemunho de Jesus. Oportunidades de compartilharmos da nossa fé com outras pessoas. Falar com elas sobre Ele. Como é o nosso relacionamento com Ele? Como faz diferença para nós estar com Jesus? Como Jesus nos ajuda diante dos dilemas mais terríveis que nós temos? E testemunho é isto, é falar daquilo que você vê, é falar daquilo que você vive. E irmão, irmã, querido, querida, é isso que o Senhor espera de nós, que aproveitemos essas oportunidades para dizer, olha, tem sido tão bom andar com Jesus, você deveria fazer o mesmo, você deveria ter a mesma experiência, vai ser tão bom para você, tem sido bom para mim, porque afinal de contas, tudo aquilo que é bom a gente quer compartilhar com as pessoas, é ou não é? Quando você ouve uma boa notícia, você não vai compartilhar com as pessoas? Há pouco tempo a gente estava vivendo aí a pandemia, não é? Você não esperou a vacina? Sabia que tinha vacina, você não indicava a vacina para as pessoas? Você não foi lá usar a vacina? Que bom, tem a vacina. A gente pode tomar a vacina. Enfim, queria que você pensasse que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que a gente julga bom, a gente compartilha. E ser um imitador de Cristo é ser uma pessoa que aproveita as oportunidades para compartilhar com outros a respeito de Jesus. Eu creio que Jesus é a solução para todo ser humano. Você crê como eu? Eu creio que Jesus é o único que pode dar sentido à vida da gente. Tem uma musiquinha, né,
que a gente cantava, que fala do homenzinho torto. Quem conhece essa musiquinha? Todos nós já fomos um homenzinho torto, né? Algum dia, né? Todos nós já andamos por caminhos errados, caminhos tortos, tortuosos. Todos nós que um dia nos encontramos com Jesus, fomos libertos. E fomos libertos porque Jesus entrou na nossa vida. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou bonitão, não é porque eu sou inteligente, não é porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, não é porque eu fiz uma faculdade, um curso, não é porque eu falo uma outra língua, não é porque eu tenho uma conta bancária boa, nada disso. A única explicação que existe para o fato de ter deixado de ser o que era, é que Jesus entrou na minha vida. E é Jesus que faz toda a diferença. E a gente precisa aproveitar as oportunidades que temos diariamente para compartilhar desse Jesus com as pessoas. Falar de Jesus com as outras pessoas, para que elas também tenham o privilégio de conhecer esse Jesus maravilhoso e também terem as suas vidas mudadas e transformadas. Como vale a pena andar com Jesus? Como vale a pena? Como vale a pena estar com Ele de mãos dadas todos os dias? Como não compartilhar dessa bênção? Como não falar dessa notícia mais tremenda e maravilhosa que o ser humano pode conhecer? Irmãos, é disso que nós estamos falando. De sermos esses imitadores, de andarmos por esses caminhos que Ele andou e aproveitarmos todas as oportunidades que o Senhor nos dá, todas as oportunidades que tivermos para compartilhar de Jesus, testemunhar de Jesus, falarmos a respeito dele, compartilharmos a nossa fé, orarmos com alguém. Irmão, às vezes a pessoa só precisa de uma oração. Às vezes ela só precisa de uma oração. E eu e você, cada um de nós que estamos aqui, nós podemos fazer uma oração. Posso orar por você? Irmãos, eu nunca ouvi alguém falar assim, não. Eu não ouvi, não sei se alguém tem essa experiência. Eu nunca ouvi alguém dizer, não quero. Posso orar por você? Pode. Na rua, no ônibus. Faz tempo que eu não ando de ônibus, né? Mas orar no ônibus por alguém. Onde você vai, onde você está, você pode orar por alguém. Nós podemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, abençoando a vida das pessoas, de várias formas. Um abraço. Quem sabe a gente poderia aqui pensar, não é? Quanto igreja, fazemos alguma coisa desse sentido, né? A gente vê na internet, já viu isso? Pessoa lá com cartazinho assim, né? Doador de abraços. Você quer um abraço, vem aqui. Mas é uma coisa tão boba, não é? Mas eu já vi Deus agir numa situação dessa, porque às vezes a pessoa só precisa de um abraço. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, demonstrando o amor de Deus de forma prática, simples, porque Ele é simples e a simplicidade faz parte da vida de um imitador de Cristo. Estas oportunidades, irmãos, elas se manifestam em todas as esferas da nossa vida, inclusive lá no seu trabalho. Nós podemos aproveitar as oportunidades. Muitas vezes eu compartilho Jesus e a pessoa nem sabe que eu sou pastor, não sabe o que eu faço. Eu simplesmente compartilho Jesus com ela, porque eu não estou ali para falar da minha religião, nesse sentido, ou da minha denominação, né? Estou ali para falar para ela que eu tenho teologia. Não, eu estou ali para falar para ela da coisa mais importante que existe neste mundo, Jesus. E às vezes ela vai embora e nem tem ideia de quem eu sou, o que eu faço da vida, e não precisa saber mesmo. Um imitador de Cristo sabe aproveitar bem as oportunidades que Deus coloca em seu caminho, reconhecendo que esses momentos são preciosas oportunidades para você fazer diferença no mundo. Ai, se eu tivesse um monte de dinheiro, se eu fosse milionário, eu poderia fazer diferença no mundo. Se fosse verdade, os que estariam fazendo maior diferença,
Você conhece inclusive os nomes, mas não são. Olhe para você. Você não precisa falar para ninguém, mas queria que você respondesse no seu interior. Quais são as pessoas que mais marcaram a sua vida? Você consegue lembrar delas? Você consegue lembrar daqueles momentos em que elas marcaram a sua vida? Eu e você podemos marcar a vida das pessoas, nós podemos impactar as pessoas, nós podemos fazer diferença no mundo aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. De fazer uma oração, de dar um abraço, de compartilhar de Jesus com as pessoas. É disso que as Sagradas Escrituras falam. É isso que envolve a minha vida e a sua vida. E eu queria concluir esta reflexão, lembrando para você que um verdadeiro imitador de Cristo pisa por estas pegadas de Jesus. Ou seja, ele anda em simplicidade, ele anda em compaixão, ele anda pela fé, ele aproveita as oportunidades que lhe são dadas, no seu dia a dia. E eu queria terminar lendo um versículo e compartilhando com você uma experiência. O versículo é de 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, que diz assim: pois foi para isso que ele o chamou a nós, sua igreja, seu povo. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Um verdadeiro imitador de Cristo segue os passos de Jesus. Quer ver? Os nossos amados ali vão me ajudar projetando uma imagem. Está vendo essa imagem aí? Talvez você pense assim, pastor, nem faz muito sentido, essa imagem. Mas eu queria contar a história para você dessa imagem. Fizeram um teste de caso, uma pesquisa. E aí convidaram 7 pessoas para participar deste caso. E estas 7 pessoas receberam um desafio. Desafio simples. Elas precisavam olhar para esta linha aqui da esquerda e identificar na direita qual é a linha que tem exatamente o mesmo tamanho da que está na esquerda. Você saberia dizer para mim qual das linhas da direita tem o mesmo tamanho da linha que está à sua esquerda? Guarde aí no seu coração, porque o segredo é o seguinte: o teste era para ver como a pessoa realmente ela era capaz de, diante das pressões, lidar com aquilo que ela tem convicção. E eu estou compartilhando com vocês nesta noite sobre como é a vida de um verdadeiro imitador de Cristo. Quais são os passos por onde a gente precisa andar, Os caminhos por onde devemos andar. E lá nesse teste, nessa pesquisa que estavam fazendo, na verdade só um indivíduo estava sendo, na verdade, testado. Os outros 6 eram pessoas contratadas e que estavam instruídas para dar a mesma resposta. E a resposta que eles deveriam dar é uma resposta errada. Então, eles perguntaram àquelas 6 pessoas, antes de perguntar àquele que estava sendo testado, qual era a linha lá da direita, que correspondia da esquerda. E eles responderam de forma errada. Aquela 7ª pessoa sabia a resposta. Nesse caso, a linha que corresponde exatamente ao tamanho, a linha da direita que corresponde exatamente à linha que está à esquerda, é a linha do meio. Mas talvez você pensou que fosse a primeira. O que eu queria que você entendesse é que naquele teste, depois de perguntar àquelas 6 pessoas, eles perguntaram ao 7º, e ele, constrangido porque todos responderam de forma errada, ele respondeu também errado, embora ele soubesse a verdade. Queridos, eu e você que estamos ouvindo esta mensagem, conhecemos a verdade. Qual vai ser a sua disposição no seu dia a dia, lá na sua vida,
segunda a sexta, não é? No seu trabalho, em outros lugares, no sábado, no domingo, por onde você dá? Qual vai ser a sua resposta diante das pressões que possivelmente você estará sujeito? Meu desafio é que você seja convicto daquilo que você crê. Que você não abra mão de ser um imitador de Cristo, por onde quer que você for. Porque o Senhor estará contigo. Valerá a pena fazer esta caminhada. O desafio de Cristo para mim e para você, do Espírito Santo, a nós, nesta noite, é andarmos pelo mesmo caminho. Queria que você ficasse em pé. Em nome de Jesus, nós vamos cantar esta música. E eu tenho certeza que, de um modo ou de outro, o Senhor Deus tocou você. Porque Ele tocou a mim. E Ele não só me tocou quando preparava, mas Ele me tocou também enquanto falava aqui. E Ele foi falando comigo. E se o Senhor tocou você e falou com você, ao final eu queria orar contigo. Nós vamos cantar a música. Te convido a cantar conosco. E ao final, queria te chamar, deixar seu lugar, vir aqui à frente, diante de Jesus, dizendo: Senhor, eu quero ser imitador do Senhor. Quero andar por esses caminhos. Mesmo você que já é um cristão, que já está no caminho do Senhor, eu te convido a vir aqui à frente, juntos orarmos. Quem sabe você ainda não tomou a decisão de ser um cristão e hoje, ouvindo esta palavra, você entendeu: não, eu preciso andar com Jesus, eu preciso ser discípulo de Jesus, eu preciso estar com Ele. Eu te convido também a fazer essa decisão hoje, vindo aqui à frente, orando comigo, ao final, depois de cantarmos essa música. Vamos cantar? Os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo
Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abre em ti meu coração e os meus medos fugirão. Não importa, é tudo que eu quero. O Senhor tocou você? Você quer vir aqui orar comigo? Te convido, sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você. Se de algum modo Deus tocou no seu coração, falou contigo, se alguma coisa Ele falou, se junte a mim, vamos orar. Pode vir, sai do seu lugar, se junte a mim aqui à frente. É isso mesmo, a palavra de Deus tem esse poder, o poder de tocar a gente, de completar em nós aquilo que precisa ser completado. E eu e você temos esse tão grande privilégio. Podemos andar com Jesus, pisarmos os passos de Jesus. Que maravilha. Queria que você viesse. Vamos orar. Vamos orar. Quem sabe você está aí na sua casa ou em outro lugar, e o Senhor falou com você, tocou seu coração, abriu seu coração, e você quer orar também conosco. Aí onde você está, volte sua atenção para o Senhor, se junte a nós. Eu também estarei orando por você, onde quer que você esteja. Paizinho, estamos aqui, o teu povo reunido, e nós te agradecemos por esta palavra poderosa, viva, que Deus fala ao nosso coração. Pai, obrigado porque um dia o Senhor nos tirou das trevas, nos trouxe para a tua luz. Obrigado porque o Senhor todos os dias está falando, Deus, a todas as pessoas, em todos os cantos, de tantas formas, nos mostrando que o melhor para cada um de nós é andarmos com Jesus, teu Filho. Santo e bondoso Deus, a começar em mim, quebranta os nossos corações, nos abençoe, nos fortaleça, nos ajude, nós que estamos aqui agora, diante do Senhor, com as nossas vidas totalmente entregues ao Senhor, dizendo: Pai, eu quero ser esse imitador de Cristo, eu quero andar como Jesus andou, eu quero ser simples como Jesus foi, eu quero ter compaixão como Jesus teve, eu quero andar por fé, como Jesus ensinou que a gente deve andar, e eu quero ser alguém que aproveita as oportunidades para fazer diferença, ainda que seja um gesto simples. Eu quero ser esse imitador, essa imagem de Jesus aqui na terra. Essa é a nossa oração. Aqueles amados que estão lá nas suas casas ou em outro lugar, ouvindo esta palavra e participando desta oração, Deus, que a mesma bênção, a mesma força chegue também na vida desse amado e desta amada. Nós oramos assim, Deus, gratos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Amém?